Oi, colegas, tudo bem? Patrícia Sanguita aqui, médica integrativa, médica infectologista, médica fora da caixa, criadora do programa Medicina da Saúde Integral, desenvolvedora desses projetos para ajudar médicas humanizadas, médicas integrativas, médicas fora da caixa, a viverem da medicina que acreditam. Se você chegou até aqui, você com certeza é uma dessas pessoas, né? Hoje já me acompanha. E hoje a gente vai falar, hoje o vídeo vai ser mais técnico, né? E menos focado no marketing e desenvolvimento. Hoje a gente vai falar sobre como atender, como que a gente pode atender e proceder com pacientes somatizadores, né, com a somatização, sendo que a gente sabe que um dos principais pontos que chega no nosso consultório de medicina integrativa ou nos atendimentos, né, enfim, focados nessa medicina, na nova era, nessa medicina fora da caixa, são as somatizações, né? Então, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre como que a gente pode conduzir e o que é importante a gente focar, né, ali durante um processo de somatização, tá bom? Então, se isso te interessa, fique comigo. Bom, para começo de conversa, né, os estudos mostram que todos nós somos somatizadores, que todas as pessoas, mais de 90% das pessoas descritas em algum momento da sua vida vão ter processos de somatização. E a maioria de nós tem pelo menos um a cada 7 dias, só que a gente acaba não valorizando, né? Não, a maioria de nós, né, ou talvez a maioria ou minoria, não sei, não valoriza isso o tempo todo, a questão das somatizações. A gente não fica atento se o nosso corpo está reagindo disso, daquilo outro, de acordo com nossos estados emocionais. Dentro do olhar da ciência, né, as somatizações são aqueles sintomas médicos sem explicação, sintomas sem explicação médica, né? Eles chamam de SEM, sintomas médicos sem explicação. E isso realmente é por quê? Porque a gente não tem uma explicação fechadinha, redondinha, quadradinha para o que é a somatização. E a gente sabe que a somatização é aquilo que se manifesta no físico a partir de estados emocionais alterados, principalmente, ou a partir de situações que a gente não sabe exatamente o que são, né? O que a gente sabe é que são sintomas médicos sem explicação, ou seja, aquelas dores no corpo que as pessoas apresentam muitas vezes, né? Dor no peito, mal-estar, dor de cabeça, né? Então a gente recebe muito esses pacientes somatizadores, né? Que a gente costuma carinhosamente chamar de poliqueixosos muitas vezes, mas que na verdade são as pessoas que trazem para o corpo, impresso no corpo, aquelas dores emocionais. E aquelas dores mentais mesmo. Então, isso aí isso é a definição de somatização, algo extremamente comum, principalmente nos pacientes crônicos, principalmente pacientes de baixa renda, mas não só pacientes de baixa renda. Todas as pessoas que estão passando por questões na vida, elas têm essa tendência de apresentar somatização. E aí, a gente divide esse grupo entre os somatizadores agudos e os somatizadores crônicos, né? Como que é essa divisão? Os somatizadores agudos são aquelas pessoas que passaram por um grande estresse ou passaram por alguma questão emocional, ou elas conseguem referenciar aquele sintoma a algo que eles viveram, entendeu? Alguma questão aconteceu ali, talvez nem de cunho emocional, talvez eles às vezes referem alimentos, né, coisas assim, e apresentam algum sintoma. Então, os somatizadores agudos, eles estão vivendo um processo ali agudo, né, uma pessoa tipo eu normal, aí de repente eu passo por uma perda, né, um luto, alguma coisa assim, e aí eu começo a ter, sei lá, dor abdominal, diarreia, alguma coisa nesse sentido. Pode ser uma somatização aguda, certo? Sempre lembrando que hoje a gente tem outras classificações, por exemplo, as doenças causadas pelo estresse, a gente tem as doenças funcionais, né? Então, isso aí é outro ponto, não são os pontos aqui da somatização. A somatização realmente são aquelas doenças sem explicação médica, né? Então, é isso. As pessoas que têm essa somatização aguda são aquelas pessoas que estão passando por situações agudas ali e que nessa situação aguda ela apresentou a somatização. O corpo reagiu de alguma forma, certo? E os somatizadores crônicos são aquelas pessoas que têm processos crônicos de somatização, que tem dores crônicas, que tem diarreias crônicas, que tem dores no peito, taquicardia, enfim, crônicos,
altamente frequentadores de sistemas de saúde, são os somatizadores crônicos, aquela pessoa que infelizmente às vezes chega e todo mundo já quer sair correndo porque ela tem algo a reclamar, né? Alguma dor, algo para contar. E aí, gente, os somatizadores crônicos, a gente tem que abrir um leque de muitas possibilidades de investigações que precisam ser feitas no âmbito geral mesmo, do que é que traz essa somatização. Então, o primeiro ponto, assim, que a gente deve, né, usar numa estratégia de atendimento desses pacientes é esse reconhecimento, né? Eles são somatizadores agudos, a pessoa, né, passou por alguma situação de somatização ali aguda, ou ela é uma somatizadora crônica, ela já tem aquela personalidade, já procura o médico sempre, já tem queixas muito importantes há muito tempo. Então, a gente tem que olhar para isso, fazer essa primeira percepção, certo? E aí vem os outros pontos. Mas antes disso, principalmente os somatizadores agudos, eles têm alguns fatores de risco que a gente precisa olhar, tá? Um fator, que são pelo menos 4 que eu vou falar, que eu vou citar aqui para vocês, que são os fatores de risco. Um deles é se identificar com a posição de paciente. Então, eles chamam de o estar doente, ser doente. Então, ele se reconhece doente. Esse é um fator de risco, né? Mas, assim, é uma situação muito comum, que aquela pessoa cria uma identidade de doença. Ela tem um hábito mental de estar doente, um hábito emocional de estar doente. Ela tem ganhos secundários muito grandes ali por adoecer. Então, ela sempre está se queixando de algo, porque é a única forma que ela compreende, ela não consegue nem se identificar como uma pessoa saudável, entende? Então é bem difícil, assim, esse primeiro ponto, porque ela se identifica, ela já colocou na cabeça que ela é uma pessoa doente. Então esse primeiro ponto da identificação como uma pessoa doente é um ponto que, se a gente confronta direto, né, a gente perde o paciente vai embora, ele não volta. Então a gente precisa entender, acolher, contornar e trazer as abordagens terapêuticas para isso. Então, isso aí é um ponto, tá? Depois a gente vai falar dessas abordagens. Outro ponto é o baixo apoio social, e às vezes esse baixo apoio social, ele não necessariamente só está localizado nas classes sociais mais baixas. Pode ser uma pessoa, assim, que realmente vive sozinha, que às vezes tem até condições econômicas boas, mas que vive só, né? Eu tive uma paciente que, muitos pacientes, principalmente mais idosos, né, que chegam naquela idade que a família toda já buscou o seu rumo, né? Os filhos se casaram e tal. Eu tive uma paciente que ela, ali, perto dos 80 e poucos anos, quase 90, ela decidiu por conta própria. Não, olha o que aconteceu, gente. Ela era uma senhora idosa, né? O único filho morava na mesma cidade, mas casado com a família, enfim. E ela tinha uma pessoa que trabalhava para ela, que cuidava da casa dela desde, assim, tinha uns 40 anos já que essa pessoa estava com ela, ou mais, né? Desde o filho pequeno, desde que ela tinha se casado, então era como se fosse uma irmã. As duas passaram a morar juntas. Por quê? Porque uma cuidava da outra, né? Elas foram envelhecendo juntas e uma cuidando da outra. E aí essa senhora que cuidava dela, que cuidava da casa, que organizava as coisas dela, ela faleceu. Então ela falou para mim, esse luto foi maior do que o luto do meu marido, sabe? Ela perdeu uma irmã praticamente. Então ela começou a somatizar muito, muito mesmo. Ela chegou a fazer várias infecções urinárias, não que isso não seja um sintoma sem explicação, não é. Mas quando se torna de repetição, associada a um alto nível de estresse, a um quadro emocional importante, a gente tem que considerar também, né? E aí ela fez infecções urinárias, ela fazia dores, vômitos, náuseas, ficava de cama, e ela falava, eu não prestei depois que eu perdi a fulana. E aí, enfim, foi um momento de grandes decisões para ela. Ela decidiu naquele momento morar numa casa de repouso, ela preferiu ficar com a família, com o filho. Então, todas essas tomadas de decisões geraram muita somatização, sabe? Foi uma somatização aguda, não tinha aqui se a gente for classificar, é uma somatização aguda, mas que tinha apoio social, né? Ela tinha apoio social, no entanto, ao mesmo tempo ela não tinha, porque ela estava só. E isso foi uma das coisas que fez com que tudo se desencadeasse, a sensação da solidão. Então, esse baixo apoio social, ele é muito comum, principalmente para os somatizadores crônicos, que as pessoas estão evitando, assim, ao máximo estar perto,
certo, né? Porque já deu, né? Muitas vezes aquela pessoa traz ali uma carga energética, emocional, pesada, difícil de lidar. Então, assim, do ponto de vista nosso como médico, esses pacientes, eles requerem uma dose extra de empatia, de se colocar no lugar do outro, de acolhimento, mas também de posicionamento, porque essa pessoa, ela tem muitos benefícios em estar doente. E o principal deles é ganhar atenção, né? Então, esse é o segundo ponto. O outro ponto, as pessoas que têm histórias de doenças na infância. Então, às vezes, é aquela pessoa que teve uma infância cheia de doenças, cheia de problemas de saúde, de várias infecções, ou até problemas mais sérios. Ela se torna um adulto também criando aquela identidade do doente. Ela tem dificuldade de se desfazer dessa identidade. Isso é um ponto. E o outro ponto, gente, importante que tem que ser investigado de uma forma sutil, talvez, mas são histórias de traumas e abuso sexual. Porque esses traumas que remetem principalmente ali na primeira infância, eles trazem uma gama muito grande de somatizações para a vida adulta, né? A pessoa realmente, ela vai para um lugar de muita dor. Então, esses traumas da primeira infância, eles precisam ser olhados, certo? Eles precisam ser valorizados, ser percebidos, ser questionados. Então, esses são fatores de risco que podem né, levar à somatização. Bom, e agora os pontos principais para conduzir esse paciente, certo? Para fazer uma boa condução desses pacientes. Primeiro ponto, esse paciente precisa ser investigado ali com uma anamnese centrada na pessoa. Se a gente usa ali o método centrado na pessoa, a gente trabalha as expectativas, a experiência do adoecer, o sentimento de adoecer, né? Se a gente trabalha as ideias, os pensamentos, as expectativas, esses sentimentos, a gente consegue já abrir o leque das informações mais importantes ligadas àquela somatização, dos processos que aconteceram, das situações que aquele paciente pode ter vivido e que estão ligadas àquele adoecer sintomático, repetitivo ou naquele momento, né? Então, usar o método centrado na pessoa nesse momento é extremamente importante. O outro ponto, além do método centrado na pessoa, é tratar transtornos mentais associados. Então, pode ser que essa pessoa realmente tem uma depressão, tem um transtorno ansioso, tem uma síndrome do pânico, isso precisa ser olhado. Independente de qual abordagem terapêutica você vai usar, esse paciente precisa ter um diagnóstico, você precisa olhar para aquilo e pensar, bom, isso aqui realmente pode ser que seja além da somatização, pode ser uma depressão, entendeu? Isso precisa ser visto. Essas somatizações são importantes, essas observações são importantes. Inclusive, ver se está associado a algum transtorno mental comum, que é algo muito, muito intenso nesse paciente que tem somatização, são os transtornos mentais comuns. Isso é muito, muito, muito comum, tá certo? Então, é olhar esses transtornos mentais comuns, dar nome para isso, né? Realmente referenciar, caso seja preciso, caso esse paciente precise de uma abordagem mais profunda, de abordagem medicamentosa, é sempre importante referenciar também, certo? Ou fazer o acompanhamento ali integrativo associado com o acompanhamento do psiquiatra. Ou se você tem a formação e a capacidade técnica de fazer o tratamento dele de saúde mental medicamentoso, também tá tudo certo. Né? Então, é isso. Fazer esse olhar para a identificação do transtorno mental que pode estar associado, certo? Esse é um ponto. O outro ponto na condução desses pacientes é encaminhá-los para uma psicoterapia. Eles precisam de uma psicoterapia, isso é importante, né? A psicoterapia convencional mesmo, para fazer uma abordagem, uma pegada ali, entender o que está por trás daquelas dores e ajudar. Então, esse paciente precisa de uma psicoterapia. Recentemente, eu tive uma paciente de infecto, né? Com todas essas características, a somatização dela, gente, era muito, muito ligada ao medicamento. Era tomar o medicamento e ter reações alérgicas, mas assim, todos os medicamentos, e não dá para ficar trocando antirretroviral, né? E aí eu conversei muito com ela, perguntei se ela já tinha aceitado o diagnóstico. Imagina a resposta, né? Claro que ela ainda não tinha aceitado o diagnóstico de HIV, então ela somatizava aquilo o tempo todo. Ela está hoje muito bem, porque dessa abordagem muito ampla que eu fiz com ela, e também, além dessa abordagem muito ampla, ela faz psicoterapia, ela usa florais, enfim, ela vai fazendo todas essas abordagens que a gente tem a propor, né? Então, essa paciente foi um exemplo bem recente de somatização que eu pude atender. Outra coisa
que é importante além da psicoterapia, e aí entram os nossos conhecimentos integrativos, a nossa medicina integrativa, e nós temos muitas, né, muitas ofertas de terapias que podem ajudar esse paciente, né? É aqui que a gente usa as práticas. Quando eu falo de medicina integrativa, gente, não necessariamente a gente precisa usar as práticas integrativas, mas aqui eu trago para vocês que é onde a gente faz a diferença, é onde a gente pode oferecer algo a mais. Por exemplo, eu vejo muito resultado na somatização, da melhora da somatização com florais quânticos, né? Eu gosto muito. Vejo muito resultado das questões mais psico-internas com os florais de Bach. Vejo resultado, no geral, com meditação, com respirações. Ontem... isso foi muito engraçado. Ontem, uma pessoa virou para mim, né? Uma pessoa muito próxima a mim, né? E ela virou e falou assim: nossa, Patrícia, eu acho que eu preciso ir no otorrino, porque eu estou sentindo uma cigarra dentro do meu ouvido, né? Eu falei: você provavelmente está com zumbido. E aí, eu falei assim: sabe o que melhora para os meus pacientes esse zumbido? Quando eles começam a meditar, melhora de uma vez. E aí a pessoa riu, né? Pensou assim, tá vendendo seu peixe, né? Mas não é só isso, é realmente, eu tenho muito resultado em zumbido quando as pessoas começam a meditar, quando elas fazem meditação, quando elas usam isso associado a alguns florais, enfim, a gente tem alguns resultados, sim, e bons resultados, né? E eu sei que vocês têm as suas práticas, então tem outras práticas que a gente vê resultados em determinadas somatizações, por exemplo, a acupuntura para a dor, né? É uma prática muito interessante, que ajuda muito nas questões ligadas a dores. A gente tem os óleos essenciais, uau, também tem vários estudos, inclusive, mostrando a eficácia dos óleos essenciais e como que eles atuam, né? A gente tem isso também muito bom. Enfim, temos uma gama, um leque de terapias integrativas que podem ser usadas nessa somatização, desde que você converse isso com o paciente, você oriente, você diga a ele o que você está fazendo. É importante que o paciente também tenha noção de que aquilo pode ser uma somatização. Afinal de contas, ele já deve ter rodado vários médicos, ele já deve ter procurado muita ajuda e ele não tem tido resultados. Então, é importante que ele olhe para a possibilidade de ser uma somatização, entendeu? E aí ele vai trabalhar junto com vocês isso. Um outro ponto na condição desses pacientes é que é importante não ficar valorizando demais o pedido de excessos de exames. Claro que tem algumas abordagens integrativas que se usam muitos exames e tal e coisa, tá tudo bem, eu não conheço essas abordagens, a minha abordagem é mais mente-corpo, né? E essa abordagem mente-corpo-alma, a gente tem que analisar profundamente os registros biográficos daquela pessoa, para a gente não ficar gastando à toa, né? Para nós não ficarmos ali trabalhando à toa, montando algo à toa que não vai ter resultados de fato. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque cada vez que a gente pede um exame, a gente aumenta mais ainda a expectativa e a ansiedade daquele paciente que já é ansioso, tem altas expectativas, né? A gente mostra para ele que a gente está preocupado com alguma coisa que ele tem realmente, e aí ele fica mais preocupado, mais transtornado. Entendem? Então, é muito importante a gente não ficar dando muita moral para essa somatização, para esses sintomas que essa pessoa apresenta. Tá certo, né? Desculpa, a gente não dá moral, muito pelo contrário, a gente dá moral. Mas é não pedir excesso de exames, sendo que nós já sabemos, pelaquela investigação clínica que a gente fez, pela anamnese que a gente fez, nós já sabemos que aquilo ali pode ser um processo de somatização importante, então é melhor que a gente não invista em muitos exames, porque a única coisa que eu faço, às vezes, eu falo para o paciente: tá bom, a gente vai pedir essa tomografia, mas ela não é para ver a sua cabeça, ela é para a sua cabeça. Como assim, doutora? Ela é para você ficar em paz, porque eu estou em paz que essa sua dor de cabeça não é um câncer. Por tudo isso, pelo atendimento clínico, pelo olhar que a gente faz, e aí é importante ensinar o paciente, ele quer saber, olha, pelo protocolo assim assado de investigação de cefaleia, você não entra num critério para a gente solicitar uma tomografia. No entanto, na sua cabeça, você quer essa tomografia porque você acredita que tem câncer, né? Então, eu vou pedir para a sua cabeça. E, às vezes, é um negociar. Por isso, um plano terapêutico tem que ser muito conversado, né? Tem que ser orientado. Por quê? Porque eu sei que ele não tem câncer, mas ele não acredita, não adianta. Então, para que aquilo seja feito de uma forma leve, muitas vezes eu vou pedir para que ele fique em paz, entendeu? Mas isso tem que ser conversado. Eu tenho que mostrar para ele o tempo todo que eu não penso nessa situação,
situação, eu estou fazendo aquilo simplesmente para ajudá-la a se sentir melhor, talvez. E muitas vezes eu não faço isso. Por quê? Porque só desse primeiro processo de mostrar, olha, você tem uma cefaleia assim assado, se a gente colocar isso aqui no score de risco, a gente vê que isso aqui assim assado não pode ser câncer, a chance é muito mínima. Então eu diria para a gente tentar outras abordagens primeiro, para depois pedir um exame que é muito invasivo, que é um exame caro, que é um exame que te expõe à radiação, assim assado. Geralmente depois dessa conversa boa, eles não ficam pedindo tomografia à toa, entendeu? Então por isso que a empatia, a boa conversa, o método centrado no paciente podem ajudar muito nessa parte da somatização, tá certo? E por fim, queridas, para a gente terminar esse vídeo, é muito importante que vocês entendam que toda pessoa que traz uma somatização, inclusive nós, se somos os somatizadores, a gente tem um ganho secundário, né? Aquela doença, ela sempre quer abrir as portas para nos mostrar alguns caminhos, algumas possibilidades. E aí, nisso, eu deixo para vocês a seguinte questão. Todo atendimento médico integrativo ou médicos fora da caixa, ele precisa ter uma abordagem, que é consciência. Então, vamos esquecer a palavra integrativa aqui e usar a palavra consciência. É um atendimento médico consciencial. A sua função aqui é levar o paciente a uma autoobservação, a entender os ganhos secundários e a buscar a sua própria transformação. Entendeu? Então, com isso, gente, vocês com certeza farão um excelente trabalho e terão muitos outros pacientes que vão te procurar. Não tenha dúvida. Tá bom? Então é isso, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Um abraço, se você gostou, compartilha, indica para alguém, enfim, é isso. Um abraço, até mais.